Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer, desenvolver também, ajuda nossos queridos colegas a localizarem as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos também. Não custa nada e ajuda bastante. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo. Eu aí contigo. Agora nós vamos aí para a nossa 15ª aula, nossa 16ª aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, tá? Tava conferindo aqui a 16ª aula essa. E madrugada, né, pessoal? Tô aqui tudo lacrado na cozinha, né? A família dormindo, são 3h42 da manhã. Não dá para eu ficar dispondo a família aí privando a família dos espaços da casa para eu gravar videoaula. E também não posso ficar esperando a família sair de casa. Então, gente, gravo videoaula onde tiver espaço, o horário que der. Eu estou gravando aula aqui na cozinha ultimamente agora direto, para aproveitar porque o concurso está chegando aí, né? Vai chegando a prova e a gente precisa fechar esses conteúdos, tá bom? Então, como eu falei, nós estamos na nossa 16ª aula do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, que volume 2, pessoal, que trata da formação pessoal e social, tá? A gente está tratando aqui da temática. A gente está cuidando aqui de orientações gerais para o professor, né? A nossa 5ª aula sobre as orientações gerais para o professor, e a gente vai começar um novo teminha agora aqui dentro dessas orientações, que são a organização do tempo, tá? E falando de organização do tempo, a gente vai começar com atividades permanentes. Tá? O que é a organização do tempo? Como que você vai organizar o seu tempo de trabalho dentro da instituição? Tá? Então, vamos começar aqui com atividades permanentes, tá bom? Orientações gerais para o professor, organização do tempo, atividades permanentes. Vamos lá. Todas as atividades permanentes do grupo contribuem de forma direta ou indireta para a construção da identidade e o desenvolvimento da autonomia, uma vez que são competências que perpassam todas as vivências das crianças. Então, pessoal, atividades permanentes são aquelas atividades constantes ali, que você não vai trabalhar em forma de projeto, uma temática passageira, né? Vai ser uma temática que ela perpassa todos os anos ali a mesma coisa, como por exemplo higiene pessoal, meio ambiente, saúde, bem-estar, alimentação, tá? Todos esses aí são temas, aí são atividades permanentes, tá? Elas vão perpassar todos os anos ali, a criança ela vai cada vez mais ai meu Deus, esqueci a palavra agora. Cada vez mais incorporar aquele conhecimento, atribuir, né, aquele conhecimento, e cada vez mais. E nesse meio tempo, essas atividades permanentes, elas contribuem aí de forma direta e algumas vezes aí de forma indireta aí na construção da identidade da criança também. Algumas delas, como a roda de conversa, faz de conta, porém, constitui-se em situações privilegiadas para a explicitação das características pessoais, para a expressão dos sentimentos, emoções, conhecimentos, dúvidas e hipóteses, quando as crianças conversam entre si e assumem diferentes personagens e brincadeiras. Então, por exemplo, rodas de conversa, pessoal, todo dia tem que ter roda de conversa, normalmente uma ou duas aí, uma no começo, uma no final da aula, que é a partir da roda de conversa que vai surgir a atividade do dia, a temática do dia, tá? Então tem que deixar as crianças falarem sobre elas, sobre tudo aquilo que elas têm desejo, tá? E as brincadeiras de faz de conta também, pessoal, porque as brincadeiras de faz de conta é onde a criança mais se liberta, onde ela mais se expressa. Lembrando aí que os dois eixos estruturantes da educação infantil é a interação e a brincadeira, tá? Então a criança ela precisa interagir. Roda de conversa permite o quê? A interação entre as crianças. Faz de conta permite o quê, gente? Brincadeiras, tá? Imaginação, criatividade, onde a criança mais vai se expressar e se desenvolver também. A oferta permanente de atividades diversificadas em mesmo tempo e espaço é uma oportunidade de propiciar a escolha pelas crianças. Organizar todos os dias diferentes atividades, tais como cantos para desenhar, ouvir música, pintar, para olhar livros, modelar, jogos, entre tantas coisas aqui, auxilia o desenvolvimento da autonomia. Tá? Então essa oferta permanente aí de atividades diversificadas também no mesmo tempo e espaço, ou seja, você proporcionar vários pequenos espaços na sala de aula ou até mesmo no entorno da escola e permitir que cada criança faça aquilo que melhor lhe couber, melhor a criança quiser fazer ali, tiver mais prazer, tá? Então tem uma criança que quer pintar, tem a outra que quer ler um livro, tem a outra que quer brincar. Então assim, mas puxa vida, aí a criança não vai aprender nada. Gente, educação infantil é interação e brincadeira. Anotou?
interação e brincadeira, os dois eixos estruturantes, tá? Então, criança aqui na educação infantil não é para você estar se apegando a papel, alfabetização, nada disso, joia? Por isso que essas atividades aqui cabem. Uma parte significativa da autoestima advém do êxito conseguido diante de diferentes tipos de desafios. Nesse sentido, a obtenção de êxito por parte das crianças na realização de algumas ações é um ponto que merece atenção. Então, assim, você proporcionar atividades para as crianças que desafiem elas, mas que seja uma coisa que elas tenham condições de resolver, porque aí isso mexe muito com a autoestima da criança, tá? A criança obteve êxito naquilo que ela tentou fazer e ela ficou feliz, aquela ali vai, né, ela vai se sentir assim, poxa, eu sou capaz de realizar tal atividade, tá? Então não pode ali proporcionar uma atividade, uma brincadeira que seja complexa, vai dar um cubo mágico com a criança da creche, não vai resolver aquilo, vai ficar nervoso, né? Ele vai achar que tem um problema com ele, nunca com o brinquedo, tá? Muitos pais cometeram esse erro nos anos 80 porque dava cubo mágico de presente para as crianças, gente. Eu sou adulto e eu não consigo resolver aquilo até hoje. Então é um brinquedo para adultos, né, na verdade. Ali. A criança tem a capacidade, mas é um brinquedo ali, Deus o livre, né, gente? Eu detesto aquilo. Mas não estou falando do cubo mágico, estou dando um exemplo aqui. Você dá atividades na escola que a criança não consiga realizar, até mesmo brincadeiras, e a criança vai ficar frustrada. Para que se possa garantir que as crianças tenham êxito em suas ações, é preciso conhecer as possibilidades de cada uma e delinear um planejamento que inclua ações ao mesmo tempo desafiadoras e possíveis de serem realizadas por elas. Como eu acabei de explicar isso aqui, né? Dessa forma, propiciar situações em que as crianças possam fazer algumas coisas sozinhas ou com pouca ajuda, deixá-las descobrir formas de resolver os problemas colocados, né? Elogiar suas conquistas, explicitando a elas a avaliação de como seu crescimento tem trazido novas competências. São algumas ações aí que auxiliam bastante nessa tarefa, tá? Então mostrar para a criança ali, né? Olha quanto você aprendeu, né? Valorizar cada aprendizado da criança, faz com que a criança ela se sinta especial, né? Ela sinta ali que ela realmente está progredindo. Mas se você fala assim, ai nossa, olha, você não aprendeu nada, você derruba a criança ali, né? A arrumação da sala, né, após uma atividade, é um exemplo que contém várias ações que elas podem realizar sozinhas ou com pouca ajuda, né? Considerar um tempo ao final de cada atividade dedicado para a arrumação é uma boa oportunidade para que elas possam, de um lado, aprender a cooperar, né, trabalhando em conjunto, e perceber que a arrumação é algo da responsabilidade de todos ali, tá? Não assim, tipo, eu bagunço, o professor vai lá e arruma depois, tá? De outro lado, essa atividade ela pode permitir que elas percebam que são capazes de realizar ações de forma independente, como guardar materiais, brinquedos, varrer a sala, jogar restos de papel no lixo, devolver materiais que foram tomados e emprestados de outras salas ou, né, locais da instituição aí. É bastante provável que no início o professor tenha que apoiar e supervisionar a ação das crianças. A arrumação gasta tempo, né? Por isso ela deve ser considerada uma atividade em si. E como tal, ser planejada também. Pode ser feito um quadro em que as tarefas de cada um no momento da arrumação são marcadas, de forma que todas as crianças saibam qual é a sua tarefa daquele dia, né? E possam, além disso, conferir que todos irão experimentar todas as modalidades. Então, assim, fazer um quadro também, assim, olha, hoje um vai arrumar carteira, o outro vai arrumar cadeira, um vai recolher papel, né? O outro vai passando com a lixeira. Então, sempre alternando para que todos ali conheçam todas as tarefas, senão daqui a pouco começam os apelidos, né? Um vira o catador de lixo, o outro vira o catador de papel, o outro vira o arrumador de carteira. Não, então tem que ter essa rotatividade também. Outras atividades permanentes merecem um destaque pela visibilidade que oferecem às crianças, de suas próprias competências aí. Permitem às crianças realizar sozinhas algumas das ações para as quais elas já têm competência e que muitas vezes, por questões de organização, são realizadas pelos adultos, como servir o prato de comida ou cuidar de sua higiene pessoal. Então, há outras atividades permanentes aí ligadas, por exemplo, à higiene pessoal, à alimentação, né? Também ajuda bastante aí as crianças, tá? Elas podem permitir que as crianças comecem a realizá-las sozinhas, né? Trabalhando na sua autonomia, sua identidade, sua autoestima, né? Sua independência. Na hora da refeição, é possível deixar que as crianças sirvam-se sozinhas.
Se no início elas terão necessidade de alguma ajuda, em pouco tempo poderão ter a sua competência ampliada. Isso demanda algumas condições, tais como um tempo maior para as refeições, oferta de pratos, talheres, travessas e jarras, adequados para o tamanho e capacidade motora das crianças, arranjo do espaço que permita a mobilidade, entre outras coisas. Não deve se esquecer que a organização da instituição deve estar a serviço da ação educativa, né? E não o contrário. Então, assim, gente, não é a educação que tem que se adaptar à escola, a escola tem que se adaptar ao processo educativo, tá bom? Tem que se adaptar às necessidades da aprendizagem da criança. O banho, lavar as mãos, escovar dentes, são outras possibilidades de atividades permanentes aí que auxiliam a independência das crianças, contribuindo também para a sua autoestima, tá bom? Então aqui está falando sobre hora da refeição, hora de banho, né? Então ver essas atividades permanentes aí de cuidados pessoais, que também auxilia bastante a criança no seu desenvolvimento, né? Na sua busca pela independência aí, tá bom? Agora a gente vai falar aqui, pessoal, sobre sequências de atividades, tá? É bem curtinho aqui as sequências. Vamos lá. A construção da identidade e a conquista da autonomia pelas crianças são processos que demandam tempo e respeito às suas características individuais. Nessa medida, algumas atividades propostas de forma sequenciada podem ajudá-las nesse processo, tá? Então, a construção da identidade das crianças, a conquista da autonomia, elas demandam muito tempo, né, para ser construída, é uma coisa bem gradativa. E também ela demanda respeito aí às suas características individuais, tá? Nessa medida aí, algumas atividades, né, propostas aí em forma sequenciada pode ajudar nesse processo. Considerando que são muitas as possibilidades de trabalho que envolvem esse eixo, pois estão associadas às diversas características pessoais, culturais, sociais dos grupos de crianças. Pensar nas sequências de atividade implica planejar experiências que se organizam em etapas diferenciadas e com graus de dificuldades diversos. Para que as crianças aprendam a comer sozinhas, por exemplo, os professores podem planejar situações que ampliem gradativamente suas capacidades de segurar os talheres, colocar a comida na boca, né, e etc. Gente, o que fala essa questão aqui da sequência de atividades? Sequência de atividades, gente, é trabalhar o quê? Trabalhar as atividades de que forma? Quando você vai trabalhar uma temática, não é matemática, tá? É uma temática. Quando você vai trabalhar uma temática, você precisa considerar, por exemplo, a temática que veio anterior, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui fora da pedagogia, vai. A gente está falando sobre veículos, então a gente falou das motos, né? E aí logo em seguida a gente vai falar do quê? Vai falar de carro, depois vai falar de barco, vai falar de bicicleta, né? E vai falar sobre todos os meios de transporte que existem ali, né? De acordo com a faixa etária da criança. E por que você vai fazer isso? Porque se você falar assim, vamos trabalhar os veículos, trabalha só o carro, a criança, quando ela vê uma moto na rua, ela vai achar que a moto não é um veículo, e por aí adiante, tá? Então essa sequência de atividades, ela mostra ali uma gama de aprendizado para a criança. Ela também faz ligação de uma atividade com a outra, de modo que a criança ela não sinta aquela quebra de tema e não fale assim, que tava legal, agora tá chato esse tema. Não, ela nem percebe que o tema mudou, tá? Porque você está ligando um no outro. Como, por exemplo, vamos falar de alimentos. A gente começa a trabalhar uma semana com frutas, na outra semana você entra com verdura, na outra semana você entra com legumes. Eles não percebem que saiu das frutas, né? Que eles adoram frutas. Eles não percebem que saiu das frutas. Eles não percebem por quê? Porque você continuou falando sobre alimentos. Então, assim, sempre fazer a sequência emendando com a atividade anterior e com a posterior, de modo aí que a criança possa ser muito bem beneficiada, tá bom? Então, atividade sequencial. E você trabalhando essa questão de saúde, de bem-estar aí, essa questão da sequência, de ampliar, né, também a gama de conhecimentos, a autonomia da criança, a sequência de atividades contribui bastante. Agora a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre projetos, tá? Vários projetos relacionados ao faz de conta podem ser desenvolvidos, tais como a construção de um cenário para uma viagem intergaláctica, a confecção de fantasias para brincar de Bumba Meu Boi, construir castelos de reis e rainhas, e por aí vai, né? Com cenas históricas de contos de fadas, tal. Então, assim, você vai construir, por exemplo, um projeto de faz de conta ali com a criança, né? Então, você
pode se desenvolver aí esses projetos, tal como a construção de um cenário, né? E por aí afora, né? Figurinos para as crianças, ou seja, proporcionar ali vários, como que eu posso dizer, objetos como pedaços de pano, retalhos, coisas ali que a criança possa utilizar para transformar aquilo, caixas, né, de papelão, que a criança possa transformar aquilo nos objetos que ela vai usar na brincadeira, né? Precisa de uma nave espacial, precisa de um ônibus, precisa de um carro. Então as caixas de papelão vão auxiliar muito nisso, né? Ou até mesmo embaixo das mesas. Às vezes a gente vê as crianças brincando embaixo da mesa e briga com elas. Mas, gente, elas adoram, porque elas sentem ali que aquilo ali é um clubinho, que aquilo é um carro, que aquilo é uma nave, um navio, né? Então a gente precisa proporcionar esses tipos de ferramentas também para incentivar o faz de conta e enriquecer a brincadeira deles. Pode-se planejar um projeto de realização de um circo, por exemplo, com todas as crianças da instituição, envolvendo cada grupo em função da idade e de suas capacidades. O grupo dos grandes pode definir as personagens, os meios e os materiais a serem utilizados, assim como definem quando e para quem será destinado. Então, por exemplo, você vai trabalhar um projeto no circo na escola, você pode dividir por etapas, né? Os grandes, eles vão fazer alguns personagens, né? E algumas coisas um pouco mais complexas. Os pequenininhos podem ser fantasiados de palhaço, podem fazer umas brincadeiras uma coisa mais fácil para eles, né? Então, assim, é muito legal também esse projeto, porque você pode trabalhar as faixas etárias de acordo, trabalhar ali as posições, personagens ali, os papéis de acordo com as faixas etárias também. Podem também confeccionar fantasias para os pequenos, né, para que participem do seu circo, ou que criem pequenos circos também circos em sala. Projetos que visem discutir a identidade cultural brasileira também são bem interessantes. Dada a diversidade que constitui as manifestações culturais do nosso país, um projeto com esse objetivo ele pode tomar diferentes rumos aí, né, sempre positivos. Por exemplo, pode-se focar as danças, né, as danças próprias a diferentes regiões, as comidas ou vestimentas típicas, pode fazer um levantamento das diferentes maneiras de se chamar um mesmo brinquedo, né? Há uma infinidade de perspectivas que devem ser escolhidas em função do perfil e dos interesses das crianças que compõem o grupo. Então você também pode montar aí um projeto, por exemplo, da cultura brasileira, né, com as danças, com as histórias, com os mitos, com as lendas, tá? A realização de projetos sobre a diversidade étnica que compõe o povo brasileiro é um recurso importante para tratar de forma mais objetiva a questão da identidade. Conhecer a história e a cultura dos vários povos, né, que para cá vieram e de grande valia para resgatar o valor, de todas as etnias presentes no Brasil, o que pode ajudar a diluir as manifestações de preconceito, alargando a visão de mundo dos elementos do grupo. Tá? Então você trabalhar assim, também questão de realização de projetos que trabalha a questão da etnia, né? Quais são os povos que tem no Brasil, quais foram os povos originários, de onde eles vieram, né? O que eles contribuíram, né? Assim foi constituindo a civilização brasileira. Então isso aí acaba também muito com preconceito, porque vai falar assim, pô, eu tenho tanto preconceito contra o índio, mas pô, o índio chegou aqui antes de mim, né? Só um exemplo bobo, né, gente? Mas assim, só para as pessoas poderem entender isso também. É muito importante, muito legal esse projeto na base da etnia. Para que se trabalhe de forma mais completa o sentimento de ser brasileiro e a identidade nacional, pode ser interessante também percorrer realidades mais distantes de outros países, de outros povos, né? Por exemplo, ao se pesquisar os costumes e a geografia de civilizações distantes da moderna, são oferecidos parâmetros para que as crianças tenham mais consciência desses elementos presentes na sua cidade ou região. A diversidade de crença religiosa, traço presente na sociedade brasileira, ela pode também ser tema de projetos, né? Comumente aí, gente, não é comumente não, é comumente tudo junto, tá? Comumente essa diversidade está presente nas famílias que seguem diversas religiões ou nenhuma, tá? Então, assim, pessoal, aqui está falando sobre as diversas formas de se trabalhar, né, as diversas temáticas possíveis aí a se trabalhar com projetos na escola, tá? Sempre trabalhando esses projetos, buscando, gente,
o respeito à diversidade, às diferenças, tá? A criança perceber ali, né, que cada grupo tem o seu modo de pensar, cada grupo tem o seu modo de agir, tá bom? Então é muito importante, assim. Então aqui eu li meio rápido, porque essa questão de projetos são apenas sugestões aí de temas para ser trabalhado, tá? Mas assim, o professor vai trabalhar de acordo com a sua sala, aquilo que desperte interesse na sua sala. Aqui foi mais exemplos, assim, sugestões aí para se trabalhar. Agora a gente vai falar sobre observação, registro e avaliação formativa, tá? E assim, gente, observação, registro e avaliação formativa. Primeiro, observação, gente. A observação é uma das melhores formas de estar avaliando a criança, tá? De você vendo ali aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela evoluiu, tá? Você nunca vai falar assim, olha, eu tô observando a criança, eu tô vendo que ela não aprendeu tudo que ela deveria. Não, tudo que ela aprendeu já é suficiente, tá? Então a observação é uma das grandes formas aí de estar avaliando a criança sobre aquilo que ela aprendeu, tá? No que se refere à avaliação formativa, pessoal, deve-se ter em conta aí que não se trata de avaliar a criança, tá? Mas, como eu falei, de ver as situações de aprendizagem que foram oferecidas e o que a criança aprendeu diante dessas situações de aprendizagem, tá? Significa aí que a expectativa em relação àquilo que a criança realmente aprendeu, ela deve estar sempre vinculada às oportunidades e experiências aí que foram oferecidas. Tá? Então não só simplesmente falar assim, a criança não aprendeu tudo o que ela deveria, mas foi oferecido para ela tudo que permitisse ela aprender, né? Então precisa ver isso aí também. Tá? Quando fala de avaliação formativa, não é classificando criança de forma nenhuma. Então, assim, muitas vezes você fala assim, né? A criança estudou o ano inteiro e não aprendeu o nome dos coleguinhas, mas era dado para ela oportunidades em rodas de conversa para que ela interagisse com todo mundo, para que conhecesse o coleguinha. Então precisa ver também isso aí, tá? Antes de chegar e ficar esperando que a criança aprenda ou não alguma coisa, se aquilo é dado oportunidade para ela no decorrer, né, do ano letivo ali ou do bimestre. Pessoal, eu estou lendo algumas coisas aqui em off, porque eu quero acabar essa aula, falta 8 minutinhos e falta só essa temática para a gente fechar o segundo volume do referencial, por isso que eu estou meio que lendo em off, tá? E só explicando para vocês. No que se refere à formação de identidade e ao desenvolvimento progressivo da independência e da autonomia, são apontadas aprendizagens prioritárias para que as crianças, até os 3 anos de idade, né, por exemplo, elas possam alcançar, como reconhecer o próprio nome, o nome de algumas crianças do grupo, né, e dos adultos responsáveis por cuidar dela, tá? Então aqui também fala, pessoal, sobre essa questão que para se tornar isso aí, para isso se tornar possível, né, a criança possa aprender o seu nome, o nome dos coleguinhas, é necessário chamar as crianças pelo primeiro nome. Muitas vezes o professor fala assim, o amiguinho ali tá falando que não foi legal, o amiguinho falou, não tem amiguinho, olha, o Pedro falou que você bateu nele, olha só, a Juliana falou que quer brincar com você. Então sempre usar o nome aí, tanto das crianças quanto do professor, para que a criança possa se apropriar também, tá? Porque se você só ficar falando assim, ele falou que você bateu nele, o coleguinha, aí a criança não vai se apropriar, tá bom? Então você precisa proporcionar esses momentos aí para a criança. Então assim também, pessoal, toda hora que eu mexer aqui, que eu estou pausando o telefone, ele sai do ângulo. Assim também, a valorização da conquista pessoal das crianças, né? Para você valorizar, tá torto aqui. Para você valorizar as conquistas das crianças, conquistas pessoais das crianças, como a gente falou, precisa haver aí condições, né? Proporcionar condições para que a criança tenha contato com aquilo. Assim, dessa forma, ela vai aprender, ela vai se apropriar daquilo, tá? O professor também deve mostrar, como fala aqui, ajudar as crianças a perceberem a sua evolução, ver onde as crianças progrediram, o quanto elas progrediram também, tá? É importante para elas ver que elas progrediram, elas sentirem essa progressão na vida delas, esse aprendizado. E uma outra coisa aqui para falar, isso aqui eu já falei, né? Que é conversar com elas mostrando aquilo que elas sabiam fazer no começo e o que elas sabem fazer agora, para que elas sintam também esse progresso na vida delas, tá? Isso aqui também é muito importante. A partir dos 3 anos até os 6 anos aí, as crianças também elas começam a manifestar suas preferências, seus desejos e até mesmo seus desagrados, né? Coisas que desagradam ela. E assim, para que elas possam manifestar esses sentimentos,
é necessário que elas percebam que as suas manifestações elas são ouvidas, né, para que ela possa realmente poder manifestar aquilo, porque senão se a criança vê assim, puta, ninguém me ouve nesse mundo, ela começa a desistir de certas coisas, né? Agora, não significa que a gente tem que atender todos, né, os desejos, as queixas, né, das crianças ali, né? Não dá para também viver em função daquela criança, mas, gente, quando a criança, pelo menos, a gente mostra que elas estão sendo ouvidas e respondidas, também é importante, quando não dá para realizar aquilo que ela quer, explicar que não dá para fazer e por que não dá. Assim ela vai saber que ela foi ouvida, mas que ela não foi atendida por tal motivo também, tá? É sempre uma boa atitude deixar isso claro para a criança, né? E explicitar aí a razão pelo qual não dá para fazer. Para que as crianças elas se tornem mais dependentes aí dos adultos, é necessário que elas tenham chance, né, de comprovar que elas são capazes, né? Precisa dar para elas condições para que elas vivam determinada experiência ali. E mesmo que dá errado, pessoal, tanto as experiências concretas quanto aquelas que a gente pode estimular a criança, né? Mesmo que a criança faz e erra, você mostrar, olha, você quase conseguiu, acho que na próxima você consegue, tá? Estimular ela para que ela possa ir se desprendendo daquela dependência do adulto também, tá? Nunca dizer que ela não conseguiu, porque senão ela não vai tentar de novo e ela vai viver dependente para o resto da vida. Muitas situações que as crianças, para os adultos ali, seja uma coisa tão piega, seja uma coisa tão comum, para você falar para a criança assim, por exemplo, parabéns, olha, já está conseguindo amarrar o sapato, nossa, hein, que evolução. Para a criança aquilo é muito importante, olha, parabéns, já sabe escovar o dente certinho, né, 10 voltinhas para cada lado. Então assim, para a criança, gente, aquilo é uma enorme conquista para ela. Para a gente pode parecer uma coisa boba, mas para ela é uma conquista enorme, tá? E ela vai sentir aquela evolução na vida dela, e ela vai buscar cada vez mais, porque ela vai sentir que ela evoluiu bastante, né? A gente olha e vê e fala, poxa, uma coisa normal, mas para a criança aquilo é uma evolução gigante, é importante esse incentivo também. Ainda, pessoal, referente à observação, tem algumas manifestações aí que podem sinalizar algum desconforto, como por exemplo o choro, né? A criança ela gosta de conseguir muitas coisas através do choro, quando está com fome, quando está com sono, quando ela está irritada, quando ela quer ir embora, quando ela está com medo, e cabe ao professor aprender a interpretar cada tipo de sono e ver quando dá para atender a criança e quando não dá também, mas ele precisa respeitar isso daí, perceber a intensidade do choro também, quando é um choro realmente sentido, quando é um choro para chamar atenção, muitas vezes não é um choro só para irritar, tá? Esse esforço para compreender essas necessidades expressas pelas crianças auxilia o professor a manter a calma necessária para encontrar formas de resolver as situações também. A gente vai finalizar aqui, pessoal, destacando ainda duas situações relacionadas ao processo de construção da identidade, que elas merecem uma atenção especial porque elas estão diretamente relacionadas com a questão da autoestima. E uma delas é o caso das crianças que têm uma autoestima muito baixa, um sentimento de desvalorização, que ela acha que ela não é capaz, que ela acha que ela é inferior, tá? Então o professor precisa trabalhar muito isso através do incentivo, através do elogio. E a outra situação é em relação a preconceitos, em que a criança até se sente bem, mas ela começa a sofrer tanto preconceito por ser negra, ou de repente por ser pobre, ter um mau cuidado ali, ter uma família que não tem uma estrutura, que ela tem uma boa higienização em casa, assim, e ela sofre muito com isso, tá? Então isso aí também precisa ser trabalhado, essa questão do preconceito não, tem que ter um respeito com o coleguinha, tal. Então são duas situações que merecem muito respeito, que é a questão da autodesvalorização e a questão do preconceito, tá? Isso precisa ser muito trabalhado, tá? Para que essas observações, pessoal, todas as observações, elas não se percam, é necessário aí elas possam ser usadas como instrumentos de trabalho, é necessário, pessoal, que sejam registradas. Sempre as observações aí têm que ser registradas pelo professor, de modo que elas não se percam e possa ser usada aí como avaliação no final também, tá bom? Pessoal, fechamos aqui com essa aula o Referencial Curricular Nacional aí, volume 2, que trata da formação pessoal e social, e vamos aí para a próxima aula com o terceiro volume aí, tá bom? Que vai falar sobre conhecimento de mundo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever, de dar aquela curtida, vamos dar sequência aí com o nosso Referencial Curricular aí, o volume 3, tá bom? Bons estudos, pessoal, até a próxima aula.